O livro de Escorpião. O Sol. O Sol é potência primordial, o fogo da origem, o centro do sistema planetário de que a Terra faz parte, foco irradiante de energia, ativa todo o movimento. O Sol do zodíaco que define ao nascer o signo de cada um, não é este Sol de origem. O seu significado é simbólico. O Sol de um tema de nascimento ensina o lento caminhar de uma consciência humana, no seu progressivo afastamento da explosão primordial. Identifica-se com a expansão da consciência. Na espiral evolutiva que é o zodíaco, o Sol registra ao nível psíquico um lento processo de pacificação pelo qual se perde violência instintiva. É a perda do fogo da personalidade, fogo que anima as atitudes irracionais de autodefesa e sobrevivência. Os últimos signos do zodíaco, onde a consciência pode atingir uma visão mais ampla e universal, são regidos pelos planetas mais afastados do centro do sistema solar. Consciência significa ser consciente de algo. Não há consciência sem inconsciente, o seu reverso noturno e complementar. O inconsciente pode definir-se como uma área de memória sombria, o registro de dolorosas experiências a que falta luz, a que não soubemos dar significado. Sentimentos presos, retidos na teia do tempo, habitam o íntimo das nossas células sem deles nos apercebermos. Antigas dores que aos poucos a consciência vai iluminando, solarizando. O Sol do zodíaco é o milagre da consciência humana no seu processo de ascensão. Contém no germen o fogo do espírito. Na Terra só o homem o pode atingir. Do livro A Onda de Urano, da mesma autora. O Sol em Escorpião. Quem nasce com o Sol em Escorpião vem culminar a ilusão da personalidade, que ainda busca no poder do ego a sua identidade. Procura uma imagem poderosa de autoridade para apaziguar a sua permanente inquietude. Imagem que lhe assegura uma força aparente sobre o mundo e os outros. Até ao dia em que a roda da vida gira em sentido inverso. Dia não desejado, por vezes cataclísmico, fatal, em que qualquer imprevisível circunstância lhe tira ao chão. Isso que mais ambicionava e que equivocadamente confundia com a segurança sobre a terra, a subjetividade de um Sol em Escorpião, é sempre tensa, inquieta, expectante. Desconhece a serena e movente tranquilidade da água dos rios. O seu sentir é turbulento, à mercê de grandes tempestades. Qual barco em alto mar, sacudido por ventos e marés, agitado pelas ondas revoltas dos seus dramas passionais. Nascer com o Sol em Escorpião obriga a mergulhar na intensidade das suas águas. O mundo a seus olhos é autodirecionado. Sempre se situa na mira para onde aponta a sua insatisfeita atenção. Escorpião é um signo fixo. Coragem, persistência, determinação não lhe faltam. Nada nunca o demove do seu desejo e vontade. Só a morte o faz parar.
Neste signo limite, a morte não assusta. A morte é a sua medida. O escorpião sempre atrai experiências radicais, vitórias alcançadas pela obsessão das suas intenções, ativadas pelo medo de perder, intenções que se expressam por um comportamento introvertido, solitário, secretivo e emocionalmente projetado em alguma meta a alcançar, ou atrai derrotas. Pela insistência e intensidade do seu desejo, chega ao momento em que a vida o confronta com a sua impotência. Perdas, mortes de alguma espécie, fatalmente se impõem. É o retorno kármico da sua rígida obstinação. Saber bem gerir as derrotas e as mortes da sua personalidade é a experiência e o projeto de um Sol em Escorpião, para que na hora exata, no preciso momento, possa sintonizar com a verdade da alma, religar ao divino, renascer. Quando purificado emergir das suas próprias cinzas, no instante sagrado, alquímico, mítico, revelador. Cicatrizadas as feridas, transcendido o medo, encontra-se finalmente livre do peso do seu mundo interno, o jugo instintivo e guerreiro de tantas vidas. Aí, definitivamente, fecha o ciclo redutor e ego condicionado do homem sem Deus. A Lua. Se o Sol simboliza a consciência, a Lua é o inconsciente. A Lua afirma o que falta ao universo. Não tem luz própria, é um planeta morto. Apenas um refletor reflete a luz do Sol. Num tema astrológico onde ela se encontra, não existe vida. Ali há uma ausência, um vazio, uma lacuna existencial. Por isso, a Lua simboliza o que ainda não somos. Por condição de nascimento, faz-nos sentir carentes, desadaptados, frágeis, inseguros, solitários e separados. A Lua sempre denuncia um medo a ser superado. Isso que de nós desconhecemos ou não entendemos. O que ainda não sabemos de nós próprios, o que ainda não somos. A Lua situa a nossa área de vulnerabilidade que tememos enfrentar. A Lua liga à Terra e ao mundo dos outros. Faz-nos precisar de algo ou de alguém. Sem ela, seríamos pássaros erráticos. Por ela, somos capazes de receber. Podemos considerar a Lua como o vazio da alma. Vazio interior, remanescente da divisão do mundo. Isso que em nós ainda não existe. O que ainda não é. A Lua, a nossa noite interior, procura a sua outra metade, o Sol, o dia, a consciência, o seu contrário. A Lua em Escorpião. Escorpião é a água abissal do instinto, aquecida pelo fogo remanescente da divisão do mundo, da explosão primordial. Água de fogo do fundo da terra, cega, violenta, passional. A Lua em Escorpião habita essa água de origem. Por isso, ela simboliza um vazio lunar agudo e tenebroso. Faz sentir a carência última do ser perdido sobre a terra. A carência mais funda, mais solitária
mais desprotegida. Esta lua transporta um medo remoto que só o desejo pode satisfazer. É a lua mais sexuada do zodíaco. Deseja ser desejada para se sentir segura. Aí vai buscar o seu poder. Obsessivamente presa a este seu desejo, cai na maior dependência. Em Escorpião, a lua é a mais dramática das luas, a menos livre. Suspeito que resolver, numa determinada vida, a lua em Escorpião é bater no fundo, para nunca mais lá voltar. Com todo o seu drama, esta lua propõe uma definitiva e libertadora etapa do nosso percurso evolutivo. Filtrar o mundo pela consciência de uma lua em Escorpião iluminada é trazer o espírito ao mais íntimo do nosso psiquismo e da matéria. Resolver uma lua em Escorpião é religar o céu ao fundo da terra, definitivamente ganhar para a eternidade liberdade e sabedoria. Numa primeira fase, a lua em Escorpião vem mergulhada na escuridão da sua noite privada, no sentir inconsciente das suas íntimas trevas em permanente tensão interior. Oscila entre o tempo de desejar, seja qual for o desejo, o tempo do desejo satisfeito, se o satisfaz, e novamente o retorno à insatisfação, ao vazio primeiro, acrescido pela necessidade de mais desejo ainda. Desejo sempre cria um desejo, ele alimenta-se de nova expectativa. Frustração é o desejo acumulado, implodido. Agressividade é medo explodido. Bem como o ressentimento é uma ferida emocional sempre exposta. Ferida de há longa data, da qual não se abre mão. Gera uma culpabilização que não perdoa, nem se deixa redimir. São tudo estados psíquicos bem escorpiónicos. Produzem mal-estar, desconforto emocional, desajuste à vida. A frustração e o ressentimento são dores de águas negras, como a tinta preta de um polvo. Tudo obscurecem, sujam, poluem, asfixiam. Com a lua em Escorpião, nada pode ter luz, pela força da sua frustração. O sol fica cinzento, o dia baço, o coração emparedado. É a própria vibração de Escorpião. Num tema feminino, a lua em Escorpião denuncia uma mulher centrada no mal-estar dos seus sentimentos, num permanente e obscuro desajuste afetivo, profundo, sem contornos ou possível definição, como tudo o que vem da noite. Por vezes, uma mulher com a lua em Escorpião compensa o vazio lunar com a sua capacidade de sedução. Ser desejada confirma o seu poder sobre o homem, dá-lhe chão, alimenta-se da ilusão de possuir e ser possuída. Acorrentada ao que mais quer, é atraída pelo que no homem ainda existe de plutónico
e marcial, o espelho de si própria. Ao assim ser, esta mulher vive expectante, ansiosa, descompensada, sempre que a vida não dá o que tanto ambiciona. Defende-se com chantagens emocionais, jogos de poder violentos, possessivos, destinados a garantir-lhe a sua precária estabilidade interior. Perde-se na contradição do amor e do instinto, condicionada por memórias sombrias do princípio do mundo. A lua em Escorpião atrai situações relacionais limite, onde se liga profundamente de um modo fixo e visceral. Não tem como acabar bem. A seu tempo, a vida precipita no abismo de uma ruptura indesejada, ruptura lunar, umbilical, implacável, que a leva a perder o outro ou à sua eventual autodestruição. É um processo de morte tão familiar ao Escorpião. Pede regeneração pelo poder alquímico desta tão misteriosa energia. Energia capaz de nos fazer descer e subir, morrer e renascer. Força sem tempo e sem nome, que nos atira ao fundo, para bem sentir a lua cheia de todos os opostos, e que por fim, pelo milagroso poder da nossa aceitação, de súbito nos ilumina, nos ascende de noite para o dia, da lua para o sol. No tema masculino, a lua em Escorpião revela um nome que deseja obsessivamente, violentamente, projetando na mulher que deseja, ou no que quer que deseje, o seu poderoso sentido de posse. Sentimento que nasce do que há de mais primário no impulso sexual, onde vai buscar a segurança que precisa, confirmando assim para si próprio a autoimagem da sua virilidade. Esta motivação, se o amor não se encontra presente, anima a intenção masculina de qualquer comportamento sexual. No entanto, revela-se mais obsessiva e intensa no signo de Escorpião. A necessidade de poder sobre o outro e da aproximação sexual é infelizmente vivida em boa consciência no comum das relações instintivas, tanto no homem como na mulher. É algo que urge denunciar. Para o homem, a lua simboliza a mãe, a ânima, a sua complementaridade feminina, mas também o vazio da sua alma, a sua carência emocional. Quando a lua se encontra em Escorpião, o homem tenta compensar esta fragilidade existencial pelo poder que exerce sobre a mulher que o atrai. Marte é devorado no ato de possuir. Todo o desejo de posse morre ao possuir. Consome-se na própria posse. O vazio da lua reativa novamente o Marte. É o ciclo infernal da atração, impulso e dependência instintiva, a afirmação própria do signo de Escorpião. Uma insatisfação
Todo impulso sexual tem em si uma insatisfação, vinda de uma longínqua memória de perda, de algo que falta, algo que o impulso instintivo procura inconscientemente compensar. É um ato de sobrevivência. Tem as suas raízes nas trevas primordiais, no desconforto da noite, numa dor secreta de abandono e divisão. Metafisicamente falando, tem a sua origem numa saudade remota de unidade perdida, que do fundo dessa ausência procura, sem que disso tenha consciência, o retorno à unidade.